Boa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Obrigada. Bom, irmãos, gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade do pastor Enéas, o convite do irmão Sérgio e principalmente o apoio e a torcida do meu noivo. Vem hoje aqui, me deu o convite de falar sobre Davi. E o que podemos aprender sobre Davi hoje? Um coração que foi chamado segundo o coração de Deus. Então, convido a amada igreja para estarmos fazendo uma oração, um minuto de oração, antes de eu dar início à palavra. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Senhor. Que possamos estar com o coração aberto, meu Pai, para ouvir a Tua palavra hoje. Que o Senhor possa estar quebrantando o nosso coração, para que possamos ter um coração igual ao de Davi, Pai. Um coração semelhante ao Teu, Senhor Jesus. Que nessa campanha, Senhor Jesus, possamos estar cada dia que passa mais próximos de Ti, não só no decorrer dela, mas no decorrer de todos os anos, de todos os dias no decorrer deste ano, meu Pai. É isso que eu lhe peço, Senhor, que hoje eu possa ser o Seu canal aqui, para trazer a Sua mensagem, Pai. Tira todo o nervosismo, todo o medo, coloca sobre mim poder, ousadia, Senhor, e unção, Pai. É isso que eu lhe peço nessa noite. Amém. Peço desculpas que é a primeira vez, mas creio que será o Senhor a me usar nesta noite. Gostaria que, se pudesse, o primeiro slide, por favor. Um coração segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel. Está em 1 Samuel 17:36. Amém. Eu vou ler, irmãos, do versículo 36 ao 40, que falam assim: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não andava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Amém? Irmãos, a primeira lição que podemos aprender com Davi é que ele era totalmente temente a Deus. E podemos também entender a sinceridade que Davi tinha perante Deus. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o seu coração. Podemos ver lá em Salmos 51, 2, 3, que fala assim: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado,
pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Davi, mediante qualquer situação, qualquer acontecimento que acontecia na vida dele, ele tinha a humildade de chegar para Deus e falar assim: Pai, eu reconheço, lava as minhas transgressões, lava a minha culpa. E podemos também ver que lá em Salmos 119, 28, ele também fala assim: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Podemos ver que a força de Davi não era dele. Vinha de quem? De Deus. Que ele não tentava se levantar sozinho. Porque quem que derrotou o gigante? Ele mesmo falou assim: o Deus dos exércitos a quem eu sirvo. E quantos gigantes vocês têm lutado? Vocês estão querendo com as suas próprias forças? Você tem a sinceridade de chegar em Deus e falar assim: Pai, eu preciso de ti, ou você está lutando com você mesmo? Você está buscando as suas forças aonde? E Davi nos ensina isso. Que ele tinha sinceridade de falar para Deus as suas transgressões, os seus pecados, e era totalmente fiel a Deus, porque ele sabia que a sua força vinha dele. E podemos também perceber a humildade que ele tinha de chegar a Deus, porque ele tinha um coração quebrantado. A humildade de Davi podemos ler lá em Salmos 131, versículo 1, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Porque ele, apesar de ser rei, ele era humilde. Ele não ficava assim com grandezas, ele não olhava para as grandezas. O único desejo que Davi tinha no coração dele, sabe o que era? Era servir e adorar a Deus. E também era um rei bastante dedicado, mas não somente para o seu povo, mas também era um rei dedicado a Deus. Podemos ver lá em Salmos 119, versículo 12. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Amém? E agora vamos ler lá no Salmos 119 também, mas o verso 35, que diz o seguinte: dirija-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Podemos aprender muito com Davi sobre isso. Que além dele ser um rei, ele tinha um coração sincero, um coração humilde e um coração dedicado a Deus. Porque ele mesmo fala: Pai, ensina-me. Quantos de nós chegamos a Deus e falamos assim: Senhor, me ensina? E mesmo estando errado, o que a gente muitas vezes fala? A gente assim fica com medo de chegar a Deus. Mas Davi ensina totalmente o contrário. Que não importa o que você faça, não importa o que aconteça, se a gente tiver o coração quebrantado, reconhecer os nossos pecados, chegar até Deus, Ele irá nos perdoar. E também Davi era um servo. Ele era um verdadeiro adorador de Deus. Podemos ler que ele se alegra em fazer a vontade de Deus. Davi adorava a Deus com louvor e adoração. Porque ele era um estilo de vida de Davi. Podemos ler lá em 1 Samuel 16. Que ele fala assim: sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Davi e de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Davi não era só um rei que tinha força. Ele era também um rei que tocava a harpa.
E todas as vezes que Deus enviava um espírito para Saul, Davi pegava sua harpa e tocava e o espírito saía. Quando ele conseguiu pegar a arca, no caso, desculpa, gente. Quando ele perdeu a arca da aliança, o que acontece? Davi, mas com os filisteus, eles começaram a tocar cânticos e adorações a Deus. Então, não importa o que acontecia, Davi estava sempre o quê? Adorando a Deus, louvando a Deus e tocando. E Davi também, podemos aprender que um coração, segundo o coração de Deus, é um coração dependente. Podemos ler lá em Salmos 23:1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Que lindo, não é? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Porque Davi entendia que tudo provinha das mãos de Deus. E devemos também aprender que não importa o que aconteça, tudo vem das mãos do Senhor na nossa vida. Não importa o que está acontecendo. Se você entregar, você for assim, Pai, eu quero essa bênção, Deus irá prover. Igual o testemunho do irmão Gi ontem. Ele falou assim, Deus proveu tudo. Muito mais do que eu tinha pedido. E a bênção foi onde que eu menos esperava, Deus mandou. Quando eu já tinha esquecido. Então, devemos aprender com Davi que não importa a circunstância, não importa o que aconteça, a provisão sempre virá do Senhor. E no momento certo, na hora certa, muitas das vezes não é o nosso tempo, mas é no tempo dele. Porque primeiro ele irá nos capacitar, ele irá nos moldar para recebermos a nossa bênção. E devemos também, não importa o que aconteça, coisas ruins, também é da permissão de Deus. E Davi sabia disso. Davi entendia que nada disso, nada vinha dele. Podemos também perceber lá em 1 Crônicas 14:10 que Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Ele era tão dependente do Senhor que ele não tomava nenhuma decisão sem conversar primeiro com Deus. Quantos de nós temos tomado decisões antes de falar com Deus? Antes de perguntar o que Ele acha? Quantos de nós temos tomado decisões precipitadas e acabamos acontecendo não aquilo que a gente desejava por não ter essa dependência de Deus? Eu tenho um hábito de falar muitas das vezes que sempre quando a gente quer algo de Deus, a gente sempre diminui Ele. Acabamos colocando Ele dentro do nosso bolso, esquecendo da grandeza que Ele é. Esquecemos muitas das vezes, Davi, principalmente agora, estudei mais a fundo, que muitas vezes eu, por mim mesma, eu falo, que eu falo assim, não, Deus, por que eu sou assim? Por que eu tenho um coração ainda que precisa ser quebrado, precisa ser lapidado? Então me lapida. Quebranta o meu coração, quebra quantas vezes for necessário e possível. Mas me ensina a ter um coração igual ao teu. Me ensina a ser semelhante a ti. Me ensina a esquecer de usar as minhas mãos, as minhas forças. E deixa eu ser totalmente dependente de ti. Porque é isso que Davi nos ensina. Principalmente nessa campanha, podemos aprender com Josué sobre serviço. Sobre Abraão, a fé. Qual que é os temas da campanha? 12 exemplos, 12 mudanças e 12 vitórias. E todos os dias aqui no decorrer estamos aprendendo com um profeta diferente. E quantos têm guardado no coração que têm aprendido aqui? A forma de ser. Porque a gente vem aqui e faz campanha durante 12 dias, mas temos 12 meses ainda pela frente. Se parássemos um minutinho
para aprender mais sobre cada um desses profetas, eu tenho certeza, irmãos, que as bênçãos que a gente tem procurado, a nossa vida vai mudar totalmente. Se parássemos assim, pelo menos igual a palavra também fala, que quem entrará no reino dos céus, que sejam semelhantes às criancinhas. Por que uma criança? Porque um coração de uma criança. Porque é um coração que não tem maldade. É um coração que é limpo. É um coração assim que está ensinável. Porque o coração de Davi é um coração ensinável. Quantos de nós estamos com o coração ensinável? Quantos de nós estamos abertos para aprender, para nos quebrar, para aceitarmos a correção de Deus? Porque muitas vezes a gente só pede. Mas cadê a mudança? Cadê a postura? Josué, o que Josué fez? Se posicionou. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos de nós temos nos posicionado? Quantos de nós temos exercitado a nossa fé de Abraão? Temos dedicado, né? Ontem foi sobre dedicação. Temos dedicado a fazer a obra de Deus? Quantos de nós temos servido a Deus com o nosso coração, com a nossa vida? Não pensando no que Ele pode fazer, mas sim porque nós fomos criados para adorar a Deus. E também, por último, eu acho o mais encantador de todos que, como é que eu posso falar, engloba todos esses temas que eu acabei falando aqui. Acessível. Essa palavra, assim, eu acho muito bonita. É uma palavra bem pequena. Acessível. Temos acesso ao coração de Deus. Temos acesso à sua palavra. E quantos de nós não temos acessado? Podemos ler lá em Salmo 119. O versículo 7 diz assim. Vou ler do 7 ao 11. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as suas justas ordenanças. Obedecerei os teus decretos, nunca me abandones. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração, não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Essa palavra é tão bonita, né? Guardei as tuas palavras para não pecar contra ti. Davi nos ensina o quê? Nesses últimos versículos que eu acabei de falar. Que ele estava sempre aqui. Senhor, me ensina. Porque temos a palavra. A palavra nos ensina todos os dias uma coisa diferente. Uma forma de agir, uma forma de falar, uma forma de se vestir, uma forma de eu tratar o meu irmão, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso assim, me dedicar mais para conseguir. Se eu devo dar um passo para frente, um para trás, ou talvez 2 para trás, e eu permanecer quieto. Porque Davi nos ensina isso. E o Espírito Santo tocou muito no meu coração para falarmos, para estarmos acessível. E é isso que eu gostaria que os irmãos fizessem, estivessem nessa campanha com coração acessível, porque Davi tinha um coração acessível a Deus, um coração dedicado, um coração servo, um coração humilde e principalmente sincero. Porque lá em Salmos também fala que Davi escreveu, Deus nos sonda. E antes mesmo da gente falar, ele já sabe o que vai acontecer. O que a gente vai pronunciar. E o último, eu gostaria de pedir para o irmão Gerson colocar o último slide, por favor. Que é simplesmente uma pergunta. Como ser uma pessoa segundo o coração de Deus? E eu deixo essa pergunta para os irmãos. Como ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Nessa pregação, o Espírito Santo trocou no meu coração para falar o seguinte.
que devemos entregar o nosso coração como oferta ao Senhor. Não só a nossa vida, mas o nosso coração. Porque é o nosso coração que provém o quê? Todas as coisas. Porque quando entregamos o nosso coração para Deus, é Ele que faz tudo. É Ele que direciona, é Ele que capacita, é Ele que faz tudo. E estamos totalmente entregues a Ele. Porque deixamos, quando a gente está com o coração ofertado no altar do Senhor, a gente deixa, nós passamos de deixar o que a nossa vida e passa a viver a vida de Deus. Porque Davi nos ensinou que até mesmo nos fracassos tivemos grandes lições importantes. A principal lição, sabe qual que é? É o arrependimento sincero. A segunda é a confissão, da gente chegar no nosso Pai e falar assim: Senhor, eu confesso, ensina-me. É chegar e falar assim: Pai, eu estou aqui, eu confesso os meus pecados, me perdoa. E o principal, que eu acho muito bonito, sabe o que é? É ter uma fé inabalável do perdão de Deus. Então é isso que eu deixo hoje, essa mensagem. E espero que os irmãos tenham gostado. Amém? Todos animados? Isso mesmo. Eu agora estou com a responsabilidade depois de ministrar depois da minha noiva. E como ela foi muito bem, a pressão subiu muito agora sobre os meus ombros. E porém estou muito contente que ela foi muito bem. E agora eu também quero continuar a ministrar sobre o tema da nossa campanha e do nosso dia. Mas por isso eu queria que os irmãos abrissem, por favor, comigo, no livro de Salmos 51. É bom quando Deus confirma a palavra, porque a gente também utilizou e nós nem tínhamos combinado o que é que íamos falar. Ficou em segredo. Então é muito bom quando Deus revela as coisas nos mínimos detalhes. Salmos 51, 1 diz bem assim: Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos orar rapidamente. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos revelado e já tem tocado no nosso coração. Pai, que mais uma vez, através desta palavra, a Tua igreja, Senhor, venha ser cheia do Teu Espírito, Pai. E que o Senhor possa falar conosco, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso coração. Pai, que venhamos sair daqui, Senhor, transformados através da sinceridade que nós devemos ter perante a Tua presença. Pai, fala conosco, Senhor, mais uma vez, é que eu te peço e agradeço no nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos no 6º dia, que é Davi, a vitória da sinceridade. E se nós lemos a descrição deste dia, diz assim: com Davi aprendo que a verdadeira vitória é aquela que vem quando não escondo e vivo a luz. Nós estamos agora, nesses versículos que acabei de ler, nós estamos num momento muito único na vida do rei Davi. Nós estamos num momento que Davi está perante Deus e ele confessa os seus erros. Ele está no momento que ele vai pedir: Deus, me perdoa. Mas como é que isto aqui tudo aconteceu? Se nós formos para 2 Samuel, no capítulo 10, nós vamos começar a perceber que Deus tinha dado uma vitória grandiosa a Davi contra os amonitas. Os amonitas tinham tudo preparado contra Israel, mas mesmo assim, Deus, com o seu poder, deu vitória a Davi.
Davi estava no auge do seu reino, estava no auge do seu poder político, no seu poder militar. O povo amava Davi. Davi tinha tudo e mais alguma coisa. Mas certo dia, no capítulo 11, vamos observar que Davi olhou para uma certa mulher que estava a tomar o seu banho. E quando ele viu aquela senhora, ele teve desejo. E ele perguntou: quem é esta mulher? E os seus mensageiros disseram: ela chama-se Batseba. Ela é mulher de Urias, o hitita. E nós vamos perceber que Davi nem era suposto estar ali. Ele era para estar com o seu exército na guerra. Mas o que é que Davi fez? Sabendo que ela era uma mulher casada, disse: eu quero deitar-me com ela. E de fato o fez. Dormiu com a mulher de um dos seus amigos e companheiros de guerra. Mas aquilo começou a assombrar Davi, porque o pecado toca em nós. E nós começamos a ser julgados exatamente por causa disso. E nós vamos ver que Davi começa a arranjar um jeito para tentar fugir da situação. Porque ele soube que Batseba estava o quê? Grávida. E como é que agora podemos enganar uma gravidez? O marido não está porque está na guerra, então alguém vai desconfiar. Então o que é que ele faz? Ele chama Urias, dá-lhe um belo jantar, o convida, vai deitar com a tua mulher, faz tudo. E Urias disse: não farei isso. Juro pelo teu nome, Davi, por este reino, que eu não farei tal coisa contra os meus companheiros que estão a lutar nesta guerra. E não quis estar com a sua mulher. E Davi tentou chamá-lo mais uma vez e não deu certo. E Davi chegou à última tentativa e a mais drástica de toda, que é: vou colocá-lo na pior posição possível na guerra para ele morrer. E ele envia uma mensagem para o seu general Joabe e diz assim: coloca nos flancos, é onde tem mais perigo nessa guerra. E acontece verdadeiramente que Urias, o hitita, morre. E Davi já pensa que a situação está o quê? Resolvida. Por que ele fez? Ele casou-se com Batseba. Então ninguém sabe que aquilo foi um erro que tinha sido cometido anteriormente, um pecado contra o Senhor. Mas se nós observarmos, e essa que é a parte que eu quero muito introduzir nesta palavra que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 27, se os irmãos repararem, diz uma coisa muito pesada, que é assim: passado o luto, Davi mandou que trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Ponto. E assim vai terminar o capítulo. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Nós, quando vamos ver aqui sobre a sinceridade que Davi agora expõe para Deus, uma coisa, irmão, que nós podemos entender, que nós até podemos pedir bênçãos ao Senhor, mas se eu estou em pecado, a coisa não avança. Eu até posso esconder, mas o Senhor está ali presente. Ninguém pode ter visto, mas Deus conhece o teu caráter. Deus conhece o teu interior, porque foi Ele que te criou. O Criador é que sabe bem sobre a sua criação. E Ele sabe bem o meu e o teu coração. E nós vamos ver aqui que nós, para termos sucesso neste ano de 2023, meus irmãos, o primeiro conselho: não esconda o teu pecado. Seja sincero com Deus. Mais vale a pena confessares uma tentação do que um pecado. Nós vamos começar a ver que Deus estava ali em todo o processo. Enquanto Davi pensava: Urias já morreu, não há nenhuma oposição agora contra mim. Mas a palavra de Deus que nós lemos diz: mas Deus se desagradou com a atitude de Davi. E nós vamos observar uma coisa, que Deus levanta o profeta Natã e pede para ir ter com Davi. E diz-lhe assim para o rei, numa pequena parábola, que havia um senhor muito rico e também existia um senhor muito pobre. Um tinha muito gado, o outro só tinha apenas uma cordeirinha. O que tinha muito gado, certo dia recebeu
um hóspede. E teve um grande problema, que ele não queria dar nenhum do seu gado para dar ao hóspede. E pegou a única cordeirinha que tinha sido criada com a família do mais pobre e deu para o convidado. Davi, quando ouviu isso, ele disse assim: esse homem merece a morte, porque ele fez isso de uma forma injusta. E além disso, ele tem que pagar 4 vezes mais o que ele tinha roubado. A condenação que Davi estava a colocar não era pesada, irmãos? Era. Mas a resposta de Natã foi mais pesada ainda. Davi, esse homem és tu. Davi, esse homem és tu. Eu te dei um reino. Eu te dei filhos. Eu te dei mulheres. Toda a oposição que havia contra ti foi retirada. E se tu quisesses mais, eu te dava. Por que é que tu foste desobedecer a minha palavra? E nós vamos observar uma coisa, que quando Davi ouve aquilo, ele percebe: eu errei contra o meu Deus. E vamos também ver que Davi, ele vai aos pés do Senhor e diz: Deus me perdoa. Nós vamos ver que nós temos que ter isso. Se nós erramos, o primeiro passo é reconhecer o nosso pecado. Porque Davi, no Salmo 51, vai dizer que Deus deseja muito mais no homem um espírito quebrantado do que sacrifícios. Irmãos, eu posso subir um monte quantas vezes eu quiser. Eu posso fazer uma maratona, eu posso fazer malabarismos, eu posso ter o maior dom da oratória, cursos. Mas se eu não estiver alicerçado com a vontade de Deus, as coisas não avançam. Eu tenho que agora estar em 2023 alinhado com a vontade do meu Senhor. E se eu não estiver, eu tenho que reconhecer que Ele está e vai me perdoar. Mas a palavra do Senhor também confirma em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, que diz bem assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Deus, Ele tem o maior desejo em te perdoar. Mas Ele também te pede que neste ano, para mim e para ti, que deixemos o pecado. E que tenhamos uma vida com Ele. A bênção, irmãos, vem sempre dEle. A honra vem sempre, será sempre para Ele. Então nós temos que ser sempre o quê? Sinceros. Davi não veio com conversas. Davi não veio persuadir Deus. Davi diz assim: Deus, a tua condenação foi justa. Eu pequei, eu errei. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos dificuldade a fazer uma coisa: assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós colocamos a culpa sempre em alguém. Nossa, mas a culpa é da minha mãe. A culpa é do meu pai. A culpa é deste país. A culpa é dos meus amigos. A culpa é de Deus. Enquanto que esqueces que a culpa foi tua. E Davi reconhece: Deus, eu errei contra ti. Que quando Davi percebe, e isso uma das palavras muito pesadas que Natã e Deus vai lhe direcionar, que é que quando fizeste isso na calada da noite, virá um castigo sobre ti à luz do dia. Da mesma forma como deitaste uma mulher à noite, virá alguém que deitará com as tuas mulheres em plena luz do dia. Alguém sabe quem foi essa pessoa que se deitou com as mulheres de Davi em plena luz do dia? Para quem não sabe, foi o seu próprio filho Absalão. Por quê? Por causa de um erro. Porque o pecado gera pecado. Uma vala vai levar a uma outra. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando eu estou com Deus, eu tenho vida. Quando nós estamos alicerçados em Cristo, meus irmãos, nós suportamos a tentação. Nós conseguimos vencer os desafios. Porque nós sabemos que Ele está connosco. Se vier alguma tentação em 2023, e que virá, Deus está contigo. Deus vai te ajudar. Deus vai renovar a tua mente e o teu coração para praticar o que Ele deseja. Nós temos
que Davi nos ensina que nós devemos ser sinceros. E, irmãos, confessar pecado é uma ação de quebra de orgulho. Porque nós confessar que estamos errados, Deus está a tocar no nosso orgulho. Epá, vais confessar isto? Vais dizer isto? Tu? Não tens uma imagem a manter? Mas vale a pena dizer, olha, eu errei e preciso de mudança, do que manter títulos e continuar no erro. Nós devemos estar... Porque nós desejamos o conhecer. Porquê que Davi pecou contra Deus? Porque ainda ele não estava alinhado com a palavra do Senhor. Quantas palavras já foram ditas nesta campanha sobre obediência? Obedece o Senhor. Obedece em todas as situações que Ele te disser. Faça, faz. Se Ele te disser não faça, não faça. Mas segue sempre a orientação do Senhor. Deus deseja muito mais um espírito quebrantado do que sacrifícios da nossa parte. Nós vamos também perceber que Davi faz uma coisa, ele pede ajuda a Deus. Irmãos, para nós vencermos o pecado, nós não vamos conseguir pelos nossos méritos. Se não for Deus, nós não conseguimos a mudança. Se Deus não estiver conosco, nós não conseguimos dar nenhum passo como deve ser. Neste ano, que dês todos os passos possíveis com Ele ao teu lado. Que cegas, que o que é que Davi depois vai dizer em Salmos 119? Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Onde andares, anda de acordo com a palavra. Não de acordo com os teus conselhos, mas de acordo com os conselhos que Deus te dá para a tua vida. Nós também reparamos uma coisa, que ele, além de pedir ajuda, ele diz, Deus, o Senhor pode-me tirar todas as coisas. E essa parte é a mais linda que eu acho na confissão de Davi. O Senhor pode-me tirar o reino. O Senhor pode-me tirar todos os bens materiais. Mas, por favor, não me tire a tua presença. Não me expulses, não me tires o teu espírito, que eu possa permanecer na tua casa todos os dias da minha vida. Irmãos, nós podemos até pedir bens financeiros e isso é ótimo, é necessário. Não digo que isso é errado. Claro que tens que estar numa boa casa, tens que estar num bom trabalho. Isso é fundamental para ti e para a tua família. Mas mais importante do que isso é a presença dEle. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas estão tristes, estão depressivas. Quantas pessoas às vezes que não têm absolutamente nada, mas quando têm o Senhor, ela dorme em paz, ela dorme tranquila. Porque a presença do Senhor a conforta, a presença do Senhor a alegra, a presença do Senhor para nós, meus irmãos, é tudo e absolutamente tudo. Quando eu subo no monte, quando eu estou na igreja, é para louvá-lo, é para glorificá-lo e dizer que o Senhor deu-me tudo neste ano, foi graças a Ele. Porque quando nós entendemos que quando nós pedimos a Deus, Deus nos ajuda, Ele estará ali para nos ajudar, Ele nunca te deixará só. Mas é sempre necessário que dês o primeiro passo e dizeres, Deus, eu errei contra ti, me ajuda. E como o Pai recebeu o Filho, Deus Ele também te recebe. E para terminarmos, Davi pediu uma coisa, que Deus lhe desse um espírito de obediência. E disse assim, Deus, cura-me, para depois eu também ministrar isso para as outras pessoas. Os teus erros ou as provas às vezes que tu passas, quando Deus te perdoar, servirá como testemunho para dizer, não faças isso. Vai pelo caminho certo. Deus, Ele tem o maior desejo em te usar. Mas é necessário que estejas ligado na presença dEle. Que seja sempre sincero. Não esconda nada do teu Pai. Deus, Ele é o teu Pai. E Ele, Pai, tem o maior desejo em ajudar os seus filhos. Mas conta tudo para Ele. Tenha intimidade com Ele. Tenha um espírito quebrantado. Tenha um espírito de obediência. Que assim terás as vitórias que desejas para o ano 2023. Que quando Davi percebe que quando ele estava escondido
Na palavra do Senhor vai dizer que os ossos dele até doíam, porque ele não suportava a vergonha de não poder contar o que estava de errado. Irmãos, neste ano, se for necessário aproximar de algum líder, de alguma pessoa na igreja que tem uma vida com Deus, confessa. Não deixe para o amanhã, porque o amanhã nós não sabemos. Então aproveita enquanto podes. Pede perdão para Deus e, além de pedir perdão, deixa. Quando deixas, alcanças misericórdia. Vamos ficar de pé? Vamos orar. E eu peço-te que neste momento não peças nenhum bem financeiro, mas que possas pedir para que Deus possa te ajudar nos teus planos, para que Ele seja sempre honrado no que venhas pedir. Que possas pedir perdão, que possas pedir desculpa, mas que essencialmente possas pedir um espírito de obediência, um espírito quebrantado, um coração de um verdadeiro adorador. Vamos orar então. Espírito Santo de Deus, obrigado porque o Senhor ministrou nas nossas vidas. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, toca, Senhor, na nossa alma, no nosso espírito. O Senhor é que nos transforma. O Senhor é que nos restaura. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos erros. Nós confessamos perante Ti as nossas falhas e os nossos anseios. Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos purificar. Que o Senhor possa nos lavar, que nós estejamos limpos, Senhor, diante de Ti, para que nós possamos anunciar as Tuas grandezas, Senhor, lá fora. Que este ano, Senhor, nós venhamos Te obedecer, que este ano estejamos alicerçados na Tua vontade. Pai, que os Teus filhos, Senhor, venham ser abençoados em tudo que venham fazer, para a honra e glória do Teu nome. E muito obrigado, Espírito Santo, porque Tu és grande, és maravilhoso. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos. Amém. Amém.